Olá, sou o Paulo, sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e um dos integrantes do Home Bio. Bom, eu vou falar sobre a vida em cada uma, né, das eras geológicas. É, não vou me ater à origem da vida ou às grandes extinções que ocorreram, porque isso é assunto de outra aula que já tem no canal. Então, vou focar na descrição, né, de como era a vida em cada uma, descrever. É, Antes, né, a gente tem que saber que o tempo geológico é o tempo desde a origem do planeta até hoje, né? A gente precisa dividir esse tempo. Nós dividimos em éons, certo? Que é a parte que abrange mais, né? E eu vou focar no Fanerozoico. Dentro do Fanerozoico, nós temos divisões, né? A gente tem as eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Dentro dessas eras temos períodos, e é isso que vamos tratar na aula. Então, o éon fanerozoico, né? Ele é o éon atual. Ele foi iniciado há 542 milhões de anos. Fanerozoico significa vida visível, que é o éon onde teve, né, a grande expansão da vida no nosso planeta, ok? Começando pelo Paleozoico. O Paleozoico é uma era que vai de 542 a 251 milhões de anos. Nessa era houve vários acontecimentos, né? Houve avanços, houve recuos do mar, né? As transgressões e regressões. É, Foi a era que se formou jazidas de carvão, que são importantes para a humanidade, por conta que existiu grandes florestas formadas em um dos períodos. É, Nesta era, no começo dela, né, a gente tinha muitos animais marinhos, como graptólitos, trilobitos, moluscos, briozoários, braquiópodes, equinodermos, e ela é dividida em períodos, como eu comentei. Aí, para começar a falar dos períodos, a gente inicia, né, no Cambriano, que começou de 542 e terminou a 488,3 milhões de anos atrás. O Cambriano, né, aqui no canto a gente vai vendo a conformação dos continentes, né, conforme for passando os períodos. Lá no Cambriano, uma grande característica é a explosão cambriana. O que é isso? É que houve uma grande diversidade de vida de uma vez, assim, sabe? Então isso é caracterizada pela explosão cambriana, né? Ali apareceu a maioria dos principais grupos de animais, como os anelídeos, os artrópodes, braquiópodes, equinodermos, moluscos, esponjas, todos muito basais ainda. O domínio era dos trilobitas e dos braquiópodes. Trilobitas a gente vê na imagem também. Na parte vegetal a gente tinha algas marinhas. Ok? Essa foi a descrição mais resumida do Cambriano. Tá bom? No Ordoviciano, que se iniciou há 488,3 milhões de anos e terminou a 443,7 milhões de anos atrás. O Ordoviciano ele tinha temperaturas médias, tinha atmosfera úmida, só que no final do Ordoviciano, né, formaram-se grandes geleiras e esse choque, né, causou muitas extinções, tá? Nesse período, os animais invertebrados marinhos eram os dominantes. Existiam os primeiros vertebrados, né? Apareceram os primeiros vertebrados, e animais gigantescos, como os artrópodes marinhos, que conseguiam chegar a 2 metros de comprimento. Aí a gente tem o Siluriano. O Siluriano é um período que compreende 443,7 milhões de anos até 416 milhões de anos atrás. Há o derretimento daquelas calotas polares, né, que a gente comentou agora atrás,
e assim elevou o nível dos mares, né? Surgiram recifes de corais e surgiram também os primeiros peixes com mandíbulas, gnatostomados, ok? Os artrópodes, eles invadiram o ambiente terrestre, eles conseguiram ir para o ambiente terrestre, e no final, né, desse período do Siluriano apareceram animais e plantas nas áreas continentais. No Devoniano, o Devoniano é muito conhecido por ser o período dos peixes, né? Começou há 416 milhões de anos atrás e terminou há 359,2 milhões de anos atrás. Lá também tinham plantas de pequeno porte e era o ápice, né, dos corais. Foi o ápice dos corais. Lá surgiram os primeiros anfíbios, licopsídeos, insetos voadores e as plantas que antecederam as gimnospermas, eram as quase gimnospermas, né? Os insetos eles tiveram um grande desenvolvimento e nessa época os peixes começaram a deixar nessa época não, nesse período, os peixes começaram a deixar a água. Também a gente teve as características dos amonitas, que a gente consegue ver vários fósseis hoje em dia, tá? Chegando no período Carbonífero. O Carbonífero, ele ocorreu de 359,2 a 299 milhões de anos atrás. Na sua fase mais antiga, os graptólitos dendroides desapareceram da face da Terra. Foi o período de surgimento de grandes florestas e consequente formação de grandes jazidas de carvão. Não as do Brasil, tá? Mas foram a formação de grandes jazidas de carvão que eu citei lá no início. As árvores que caíam em pântanos, elas eram soterradas sem se decomporem, pois havia muito oxigênio. Pois havia pouco oxigênio, desculpa. E o soterramento levava a um aumento da temperatura, né? O que causava transformações químicas, resultando no carvão. Através de várias etapas, tá bom? No final do Carbonífero, os répteis eles adquiriram a capacidade de se reproduzir na Terra, tá bom? Permiano. O Permiano ele foi iniciado há 299 milhões de anos atrás e encerrado há 251 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha escutado do Permiano lá da grande extinção do Permiano Triássico, né? Mas enfim, os insetos semelhantes a baratas e animais que não eram nem répteis nem mamíferos e pertenciam ao grupo do Sinápsida existiam nessa época. Anfíbios gigantes, tubarões primitivos, moluscos cefalópodes, braquiópodes, trilobitas e artrópodes gigantescos, que eram conhecidos como Euriptérida ou escorpiões do mar, eram os dominantes, tá? A flora era caracterizada pelas árvores do gênero Glossopteris. Aí, que nem eu falei, o final do período é marcado por uma grande extinção com proporções gigantescas que nunca tinha acontecido uma extinção tão poderosa como a do Permiano Triássico, tá? Aí a gente entra no Mesozoico, tá? O Mesozoico, ele é outra era. A gente saiu aqui do Paleozoico e entrou no Mesozoico, tá? O Mesozoico, ele é entre 251 milhões e 65,5 milhões de anos atrás, que compreendem outros três períodos, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? Lá quando o Mesozoico começou, tinha a Pangeia, que a gente conhece bastante, que é aquele único continente. Depois ele se fragmenta em Laurásia e Gondwana. Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Aí quando a Pangeia ela se quebra, é acompanhada de muito vulcanismo, né, pelo movimento das placas tectônicas. O clima era caracterizado por ser inicialmente árido, né, originando desertos. Essa era é conhecida sobretudo, né,
pelos dinossauros, tanto o surgimento quanto a sua extinção, lá no final do Cretáceo. Os mamíferos também existiam aqui na era do Mesozoico, mas eles eram diminutos, tá bom? Porque os animais que eram topo de cadeia eram os grandes répteis. Começando o Mesozoico, a gente entra no Triássico, período Triássico, que começou a 251 milhões de anos e terminou a 199,6 milhões de anos atrás, tá? Os répteis, eles eram diversos, eles ocupavam diversos habitats, diversos nichos. Foi quando surgiram os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos ovíparos, tá? Havia um domínio das gimnospermas, né, quando a gente se fala em flora, as cicadófitas, ginquigófitas e as coniferófitas. Nos mares, os cefalópodos, os moluscos cefalópodos, constituíam, né, um dos grupos mais diversos. Os bivalvos também, eles ocupavam nichos deixados pela grande extinção que tinha acontecido no fim do Permiano, tá bom? Aí a gente entra no Jurássico, que a gente conhece bastante, por conta de filmes, Jurassic Park, enfim, Jurassic World. O Jurássico, ele é um período dentro da Era Mesozoica que compreendeu há 199,6 milhões de anos e terminou há 145,5 milhões de anos atrás. As grandes formas de vida foram os répteis, né? Os ictiossauros, plesiosauros, crocodilos, também os peixes. Isso também tanto no mar como na terra. Na terra tinha os grandes répteis que eram dominantes, né? Foi a idade de ouro dos grandes saurópodes, como apatossauros, diplodocus, que serviam de alimento para grandes serópodes, como ceratossauros, megalossauros, alossauros. E também no Jurássico surgiram os mamíferos que tinham marsúpio, os marsupiais, aqueles que têm a bolsinha. No ar, a gente teve o desenvolvimento dos primeiros pássaros, a partir de pequenos dinossauros, tá? Sim, as aves são dinossauros, tá? Os pterossauros eram muito comuns também nessa época. E a gente teve as angiospermas, né? O surgimento das angiospermas, as plantas com flores, aqui no Jurássico. Passando adiante, a gente chega no Cretáceo. O Cretáceo começou há 145,5 milhões de anos atrás e terminou há 65,5 milhões de anos atrás. Nos continentes, os répteis, os dinossauros eram, né, os dominantes ainda, só que a flora começou a ficar diferente, tá? Porque tinha já aparecido as angiospermas, né, no Jurássico, só que aqui deu um up, né, deu uma aumentada. Nos mares continua aquela grande diversidade de moluscos, cefalópodos, né, os belemnitas, amonitas, os bivalves, que são os rodistas, inoceramidos, enfim. Após o fim dos dinossauros, né, houve a diversificação dos mamíferos, né, que conforme passou depois, eles ficaram grandes, as aves se desenvolveram bastante, a gente também teve aqui no Cretáceo os mamíferos com placenta, né. Aí no fim do Cretáceo teve uma das teorias, né, que se diz que caiu um meteoro na península de Yucatán, no México, e assim ocasionou a extinção dos dinossauros, ok? E dos grandes répteis, né, que viviam lá. Só uns grupos de répteis e mamíferos sobreviveram, ok? Aí, acabando o Cretáceo, a gente sai, né, da Era Mesozoica e a gente vai entrar na Era Cenozoica, né, que iniciou há 65,5 milhões de anos atrás e se estende até hoje. Sim, estamos no Cenozoico. Os continentes, eles vão ter essa forma clássica que a gente conhece. A fauna e a flora vai se diversificar, vai ser muito complexa, que nem a que a gente conhece hoje em dia. Aqui no Cenozoico vai surgir o Homo sapiens, né, que são nós,
e a tecnologia que nos acompanha, os oceanos se expandem, né, conforme os continentes vão se alinhando, o oceano cresce mais que o outro. As placas tectônicas dão uma estabilizada, continuam se mexendo, mas dão aquela estabilizada, certo? E aí a gente tem também alguns períodos, certo? Vamos começar falando do Paleogeno. Aqui a gente consegue já olhar ali que a configuração dos continentes já está mais parecida com o que a gente conhece, não está igual, mas está mais parecida. O Paleogeno começou de 65,5 milhões de anos atrás e se estendeu até 23,03 milhões de anos atrás. É o período do aparecimento dos mamíferos que a gente conhece hoje, com a extinção das espécies arcaicas, tá? Não é exatamente o que a gente conhece hoje, mas né, ela já é uma grande lembrança. Também ocorreu a evolução de espécies, né, pastadoras, não foi seu auge, né, isso foi um começo. Os principais representantes eram os mamíferos de pequeno porte, aves e crocodilos, que são grandes sobreviventes da extinção que tinha acontecido antes. As aves se destacam, né, nesse período devido justamente à extinção dos dinossauros. As aves se tornaram, né, predadores de terra. Aí é que a gente tem predominância de angiospermas, que são as plantas espermatófitas, né, com sementes protegidas pelos frutos, certo? Neogeno, né, a gente já dá uma espiada ali também na conformação dos continentes. É de 23,03 milhões de anos atrás a 2,6 milhões de anos atrás. Né? É o período da expansão dos mamíferos de grande porte, embora né, vários tenham sido extintos antes, mas enfim. Alguns hominídeos primitivos apareceram ali. Áreas bem grandes de floresta foram substituídas, né, por pradarias, por savanas. Nos mares, a gente teve baleias se diversificando, tubarões atingindo seu maior tamanho, né? E devido a mudanças climáticas, né, as separações dos continentes, a gente teve alguns padrões, né, de evolução dentro dos mamíferos, tipo os que vivem em áreas mais tropicais, os que vivem em áreas polares, né? As suas formas de lidar com o ambiente que eles estavam sendo expostos, teve uma grande evolução, né, dentro desse período, certo? Finalmente chegamos no período quaternário, que é de 2,6 milhões de anos atrás até o presente. A gente consegue ver a conformação dos continentes que a gente conhece. Só que dentro desse período teve muitas glaciações, certo? O homem apareceu aqui há 1,8 milhões de anos. Dentro do Pleistoceno, coníferas. Pleistoceno é uma, se eu não me engano, Pleistoceno é uma época dentro do quaternário, que é um período, tá? O Pleistoceno, ele tinha coníferas, musgos, angiospermas, insetos, pássaros, mamíferos, entre outros. Ali viveu aqueles mamíferos que a gente conhece, né? Os mamutes, os bisontes, as preguiças gigantes. Enfim, aqui é uma parte que vamos focar porque nos atinge, né? Os australopitecos surgiram na época Pleistoceno inferior, certo? No Pleistoceno médio apareceu o Homo erectus. No Pleistoceno superior, a evolução para o Homo sapiens neanderthalensis, tá? Aí chegou no Holoceno, que a gente teve a chegada, né? Apareceu o Homo sapiens sapiens, né? Que somos nós. Aí, essas são as referências do trabalho, caso vocês queiram dar uma olhada, tá? As referências da aula. Se tiver alguma vontade de dar uma pesquisada além. Tudo bem? E obrigado por assistirem a mais uma aula. Curtam, deixem suas dúvidas aí nos comentários e se inscrevam no canal, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.